Nós vivemos numa época em que, às vezes, nos esquecemos das coisas simples e profundas. Ouvimos tanto sobre o que é o Evangelho que, às vezes, nos esquecemos do que é o Evangelho. Por isso, eu selecionei aqui um texto da sabedoria do Novo Testamento. Diga aí, qual é o livro que nos traz a sabedoria do Novo Testamento? É Tiago. Tiago é um livro que se assemelha a Eclesiastes, a Provérbios, é um ensaio sobre a vida. E eu selecionei, então, esses dois versos, Tiago 1, 26 a 27, para nos lembrar das coisas mais simples, que são mais essenciais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: olha, eu estou sempre tendo que repetir as mesmas coisas. Não dá para a gente ir mais à frente, não? O autor aos Hebreus, a mesma coisa. E eu me sinto muito, assim, confidencialmente com os irmãos e irmãs aqui, assim também, porque a gente perde o sentido, a gente, como se estivesse sempre recomeçando, reensinando as mesmas coisas, como se as bases não pudessem ser assumidas e prosseguirmos para coisas mais profundas. Porque há uma pressão que vem externa também, e isso acaba complicando a nossa agenda. Então, vamos à leitura de Tiago 1, 26 a 27, para a gente não esquecer esse fundamento da fé. Diz o autor: quem se apresenta como tendo fé, mas fala sem pensar, engana a si mesmo. É vã a fé que essa pessoa diz ter. Para o nosso Deus e Pai eterno, a fé pura e limpa consiste em cuidar dos necessitados e desamparados e em não se contaminar com a corrupção que existe neste mundo. Essa é a fé, simples e limpa. Não importa que as pessoas digam que creem isso, creem aquilo, o que importa está nesse resumo aqui. É um resumo. Por isso, há uma dificuldade. Como é que uma fé pode ser morta? Penso que essa imagem do autor Tiago quer dizer que é uma fé que é como se fosse morta. É uma fé que não tem nenhum poder espiritual. É uma fé que não faz nada pela pessoa. Por exemplo, a pessoa diz ter fé, mas a primeira dificuldade procura qualquer outra coisa para resolver o seu problema, que não é aquela solução que venha da oração e da espera no agir de Deus. É uma fé dita cristã, mas completamente inútil nesse sentido de morta. Então, Tiago diz: não vamos ter uma fé morta. Então, uma fé para ser viva, diz ele, limpa, pura, é quando ela se manifesta, é quando ela vai além do nosso discurso, quando ela vai além de nossas palavras, quando ela vai além de nossas canções, quando ela vai além de nossas declarações. E quando é que ela vai além? É quando ela se importa com os necessitados e desamparados. Veja, isso aqui é a consequência da religião. É a consequência da fé. Isso aqui não é a fé. A fé é receber Jesus como aquele que nos concede a graça salvadora. Isso é fé. É crer em Jesus como Salvador. Isso é fé. Mas crer em Jesus como Salvador tem uma consequência. E aqui Tiago menciona uma dessas consequências, que é
cuidar dos necessitados e desamparados. Então, esse é um claro aspecto. Alguém diz ter fé em Jesus, mas não fez como ele fez, não se importa com os necessitados, com os desamparados, essa fé é inútil, é morta. Também diz ele que uma fé pura e limpa não se contamina com a corrupção que existe no mundo. Corrupção aqui não é só aquela coisa de receber dinheiro de propina, não é desviar dinheiro público, roubar, furtar. Corrupção aqui é ter o seu caráter corrompido, destruído. Isto é, não ter uma relação entre a fé e a santidade. Aqui, contaminar-se com a corrupção do mundo é desistir do caminho da santidade. Corrupção, portanto, é uma palavra mais ampla do que acabou tomando nos contornos políticos brasileiros. Digo isso, então, e volto aqui ao início. Eu tenho que me perguntar, e você também, se a nossa fé é morta, inútil, vã, inexistente, na verdade, porque apenas das palavras e dos cânticos. Eu e você temos que fazer essa pergunta. E aqui, então, Tiago nos dá duas chaves para nos ajudar nessa resposta. A primeira chave é se nós nos importamos com as necessidades dos outros. É a primeira chave. Se eu não me importo com a necessidade do outro, eu não tenho fé. Se eu só, é verdadeiro, se eu só me importo comigo mesmo, não vale nada. Não é fé. É morta, não é fé, não existe. De igual modo, se eu me deixo levar pelos costumes do mundo, pelas práticas do mundo, pelos discursos do mundo, pela ideologia do mundo, por tudo aquilo que é contra Deus, e o mundo é inimigo de Deus, também não tenho fé. Então, positivamente eu e você devemos, em nossa fé, nos importar com aquele que sofre, que tem algum tipo de necessidade, e temos que nos manter puros, não seguindo os pensamentos, as práticas do mundo em que vivemos, mas, ao contrário, vivendo a fé na perspectiva da santidade